Segunda Samuel, capítulo 6 e versículo 20 a seguir. Eu vou ler para ganharmos um pouco de tempo. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi. Disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste delas serem honrados. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Tome seus assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa mensagem a qual o Senhor ministrou no coração é para reflexão para nós nesta noite. E Deus irá falar de maneira diferente a qual Ele falou comigo em particular nesta mensagem. Sabemos que após a morte de Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, sacerdote, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, foi levada para a terra dos filisteus. Eles foram para a peleja e perderam a peleja. E na segunda vez eles levaram a arca, que representava a presença de Deus, para que Deus desse vitórias naquela guerra. Mas mesmo assim, eles perderam a guerra e perderam consequentemente a arca que representava a presença de Deus. Porque estavam no caminho errante, porque já não estavam agradando a Deus, porque era um filho de sacerdote, e mesmo assim, conhecendo a lei, os mandamentos, conhecendo e sabendo as tuas responsabilidades, como tal, estava no caminho errante. E a arca é levada. Samuel, porventura, já homem, já experiente, tem uma responsabilidade de começar a trabalhar naquele povo, para que todos eles, a qual tinham se afastado da presença, viessem a reconhecer os seus pecados e Deus viesse fazer presente no meio dele. E o interessante é que quando o inimigo vem, Samuel vai, Deus dá vitória a Samuel, aquele povo, e ele vai nos dizer um versículo tão bonito que nós citamos tanto, qual até que nos ajudou o Senhor. E eu estava agora meditando em um trecho dessa passagem, e Deus me fez entender que nem sempre, quando algo que representa a tua presença está, é porque irá dar tudo certo, porque algo está errado, porque algo o Senhor não está se agradando, porque algo tem que ser consertado. Senão aquilo que representa a presença de Deus no ambiente
só vai ser um objeto qualquer. A arca continha uns dos objetos mais valiosos, que eram os mandamentos. Agora se deram a Moisés. E era aquilo que representava a presença de Deus fisicamente falando. E mesmo a presença de Deus, que era a arca que representava a presença de Deus na peleja, eles perderam. Aí perguntamos, por que muitas pessoas cultuam, buscam a Deus, e algumas vitórias não vêm? Por que algumas coisas não mudam? Por que algumas coisas não acontecem? Porque falta uma coisa. Entenda, e o que falta muitas vezes não é o profeta nem a profetisa que tem que levantar para falar. Muitas vezes o que falta, a gente já sabe o que precisa ser consertado. Davi é separado, ungido na tua casa por Samuel, escolhido por Deus, no meio dos irmãos, a qual todos tinham a postura, tamanho, beleza, porte, para ser rei. E Davi, quebrando o protocolo humano, é escolhido como rei. Uma pergunta, aonde foi? Na casa dele. Quem está reinando é Saul. E Davi vai derrubar o gigante. No meio de muitos experientes, quem derruba o gigante? Davi. E quando a notícia é dada de que Davi, Saul matou 1000 e Davi 10.000. Quando escuta-se o louvor, exaltando Davi, o rei que é Saul, se irrita, se ira, e daí por diante começa a tentar matar Davi. Mas entenda, a presença está em terra estranha. E aonde a presença está, a qual não pertence, o efeito, em vez de vida, é a morte. Em vez de cura, é a enfermidade. Porque a presença, olha, a presença estava nos filisteus e colocaram no templo onde ficava a imagem. Agora os filisteus adoravam Dagon. Tinha pernas, andava, tinha mão, tocava, tinha ouvido, mas não via olho, mas não enxergava boca, mas não falava. Uma estátua qualquer. E colocaram a arca junto dele. E pela manhã vão ver a mão cortada. O que aconteceu? Ninguém sabe. No outro dia vai ver a imagem caída com o rosto em terra aos pés da arca. Para piorar, todos eles começaram a ter enfermidade. Vou repetir. Onde a presença está corretamente cuidada, ordenada, ela traz vida, ela traz cura, libertação, transformação. Aonde está de maneira errada, a tendência é fazer o efeito contrário, trazer enfermidade, trazer morte. Tira essa presença daqui. Manda para a vida dada. E lá recebem. E lá acolhem. Mas lá o que fazem? Eu quero olhar o que tem dentro da arca. E foram olhar. E o que eles foram olhar o que tinha dentro, porque quem é conhecedor da lei do passado sabia muito bem o que não tinha dentro da arca. Mas ele queria olhar, né? E eles foram olhar e morreram 700.000 só por olhar o que tinha dentro da arca. Porque Deus obedeceu e o efeito veio ao contrário da vida daquele povo. O que fizeram? Tira a presença daqui. Mas Davi agora, louvado seja Deus, está sendo perseguido por quem? Por Saul. Entenda, quem está perseguindo Davi não é estranho, é o irmão que serve ao mesmo Deus. Que está gastando a metade do seu tempo de reinado, de 40 anos, mais de 20 anos, praticamente, perseguindo o seu irmão, gastando as forças com o seu irmão, gastando a sua estratégia para o inimigo com o seu irmão, desgastando o soldado em busca de Davi. E a presença não está em Israel, e a presença não está
em Jerusalém. E o rei está reinando. Qual é a preocupação dele? Derrubar quem está crescendo, derrubar quem está se destacando. E a presença, não importa a presença. O importante é que eu sou rei. A presença não faz muita importância. A preocupação é matar Davi. Davi foge várias vezes, ou pelo menos duas, tem a oportunidade de matar Saul, mas não toca, não mata. O que ele vai dizer? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Longe de mim matar, longe de mim o ferir. E o soldado vai dizer a Davi: meu Senhor, essa facilidade de matar Saul foi Deus purinho que deixou, que entregou Saul, que quer tanto te matar nas tuas mãos. Ele vai dizer: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E hoje, nesse tempo a qual vivemos, esse temor tem se perdido, ainda assim se perceber. O ungido aqui não é que ele é privilegiado, não pode tocar. Ele é ungido, é separado para algo, escolhido para algo, preparado para algo específico para Deus. Não posso tocar nele, porque foi Deus que colocou ele como rei. Mas Davi já estava ungido como rei, mas está correndo do seu próprio irmão. O interessante é a presença já muito de casa, pela segunda vez, já cá, na terceira. E Davi decide, olha, junto de soldado agora, já reinando, porque Saul já morreu, porque a metade do seu reinado gastou-se perseguindo o seu irmão, e ele morre juntamente com o seu irmão Jonathan. E Davi já está reinando, já não tinha mais guerra, já não tinha mais perseguição. Ele vai buscar a presença. Davi não adianta eu reinar sem a presença. Não adianta eu fazer a obra sem a presença. Eu tenho que trazer a presença do meu lugar de origem. Mas hoje não se preocupa mais com a presença. É só pedir que tem e vai tudo bem. Mas Deus não tem se agradado. Deus não se faz presente. Porque Ezequiel capítulo 10, Deus vai dizer: se conserta, eu já estou indo embora. Estava no altar e Deus, estou indo embora. E o povo se consertava. Chegava no pátio, eu estou indo embora. Ninguém se consertava. Chegou na porta, eu estou indo embora. Ninguém se consertava. Chegou na porta da cidade e Deus, tchau, estou indo embora. E ninguém se consertou. Mas a preocupação sabe o que era? Não, o templo está de pé. Se o templo está de pé, Deus está habitando, Deus está operando. Mas o templo está de pé, mas a presença já estava longe. Tempo do Senhor é esse. Mas Deus já não estava lá, porque na cabeça dele, quando o templo estava de pé, Deus estava presente. E isso Deus já estava longe, porque não estava me agradando. Deu tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Mas o tempo está de pé, mas está sem a presença. Davi decide, vamos buscar a presença de Deus. E quando vai trazendo a presença com alegria, tocando, dançando, com sacrifício, trazendo com vigor a presença para o seu lugar de origem, o que acontece? Está no animal, está sendo levado pelo animal, e o animal tomba a arca como se fosse cair, e o homem com boa fé, querendo preservar a arca, que é a presença, para não quebrar, para não danificar, tentou segurar, e este homem morre na mesma hora, porque a arca foi cair, ele não podia nem tocar, nem olhar, só os sacerdotes. Quem sabe a vontade era tão de trazer a presença que esqueceram de que forma o conduzi-la, de que forma levá-la, que só o sacerdote poderia levar
a arca vai cair, ele de boa fé tenta segurar, e aquele homem morre. Davi se entristece e vai, a arca volta de novo para casa. E onde ela fica, aquela casa, aquela família é abençoada. Onde a presença está de maneira correta, sendo bem cuidada e zelada, a prosperidade. Se não está tendo prosperidade, crescimento, evolução, alguma coisa está errada. Então é momento de parar e ver o que está errado e colocar certo. Se levar de maneira errada, a tendência é morrer pessoas. Se continua levando a presença errada, a consequência é morrer mais pessoas. Davi para, manda para a casa do homem, ele guarda, e a tua casa, a sua finança, a sua fazenda é multiplicada. No Filisteu ficou 7 meses, na outra casa 3 meses, e nessa, que é a última, 20 anos, somando tudo, quase 25 anos para Davi trazer a presença para o lugar de origem. E só para lembrar, metade desses anos, quem reinava não era ele. Quem tinha esse direito não era ele. Quem era para buscar a presença não era ele. Era o rei. Quem era o rei? Saul. Mas qual foi o foco? Matar meu irmão. Qual foi o foco? Matar Davi. Qual foi o foco? Ele está crescendo muito. Sabe o que acontece? O faraó assim disse: esse povo está crescendo muito. E agora? Vamos matar, ou aumenta o trabalho dos maridos para não ter força para gerar filho. Mas não dá certo, porque crente, quanto mais aperta, mais ele cresce. Eu falo cristão, eu falo servo. E mesmo assim continua a crescer no quartel. Se nasceu menino, mata. Se for menina, deixa. Que menina se mistura, mas se for menino, mata. Porque o menino vai para a guerra, a mulher não vai. As parteiras, com temor no coração, não fazem isso. Resumindo, sabe qual é a preocupação do faraó? Era o povo crescer e tomar o seu reinado. A preocupação do faraó é que o povo vai crescer e vai tomar o meu lugar como faraó. E o medo de muitos é o crescimento de alguns e tomar o seu lugar. E por isso é matar quem está crescendo, afligir quem está crescendo, impedir o crescimento e achando que Deus está se agradando de mim. Repito, Deus não está se agradando. Davi vai buscar, o homem morre, a arca é guardada, ali é multiplicada, porque onde a presença está, algo tem que acontecer. Davi volta, se reúne com os anciões, 1 Crônica, capítulo 15. Agora o levita que estava com essa responsabilidade que vai buscar com Davi, e Davi coloca uma roupa que é tipo a túnica que os sacerdotes usavam, porque ele usava várias roupas. E Davi vem com a presença de maneira correta, saltando, cantando, tocando, com a roupa que estava mais ou menos na coxa, com pouca roupa, e para a mulher dele era vergonhoso, que foi o texto fora para não dizer. E aqui Davi bailando, dançando, porque a presença que estava fora, há 25 anos aproximadamente, está retornando. A presença que estava fora está retornando. É onde ali bailando, dançando, com os soldados, com o levita. E quando entra na cidade, os servos e as servas vão também adorar, porque é algo esperado, é o que o povo almejava, é ter a presença no seu lugar de origem e não em terra estranha. E Davi está pensando, bailando, e a mulher está olhando da janela.
Se ela fosse adoradora mesmo, ela descia e ia para o lado do marido adorar a Deus também. Mas ela estava na janela, que vergonha. Palavras minhas. Ah, meu marido morrer daquele jeito. No meio de servos e das servas do Senhor, dançando com pouca roupa. Quem sabe, dá até para ver essas vergonhas. Olha que vergonha. E Davi está balando, dançando. Por quê? Não se preocupe com voz, da maneira que prega, que louva, que adora. O importante é, Deus está se agradando? Não se preocupe de que maneira age, porque a Bíblia vai dizer que um homem paralítico chega, levado por quatro pessoas, e não podia entrar porque tinha multidão na casa e fora da casa. Mas Jesus na casa, aonde? No centro. O homem não podia entrar. E quem sabe um deles olhou para cima e disse: olha, estrear e descer pelo telhado. Eu sei que eles fizeram isso em concordância. 4 partes, um lá, cá. Porque eu creio, se um desse a corda mais rápido, o homem vai cair. Mas desceram tudo junto, ou seja, em concordância. E quando trabalha em concordância, há crescimento, há cura. Deus opera, algo acontece. Desce a corda, aonde? No centro, porque Jesus estava no centro. Alguém disse assim, Jesus disse assim, homem, nem curou ele fisicamente, mas o curar espiritualmente, perdoar os seus pecados. Dá a entender que o acidente que teve com ele foi algum pecado. E o homem está paralítico ainda, e depois ele cura. Quem está do lado vai dizer: quem está aí para perdoar pecado? A Bíblia diz que não falou, quem está falando sou eu. Pensaram em Deus ouviu, pensaram em Deus está vendo, pensaram. Pode acabar o culto aqui para casa, falar o que quiser acontecer aqui no culto. E Deus contempla. Todas as vezes que reunimos, adorar, ir para casa, o que acontece após o culto, Deus escuta, Deus sabe. A resposta é: Deus não se agrada. O que acontece aqui, quando acaba o culto, que vamos para casa, que falamos, nós comentamos, Deus, muitas coisas não tem se agradado. Na certa feita eu tive um sonho, que alguma coisa estava me incomodando muito. Eu olhava para mim e o que está acontecendo? Porque quando alguma coisa está errado, quando a gente tem um pouco de humildade, um pouquinho, a gente olha para nós e não para os outros. Senhor, está aqui comigo. Que negócio é esse? E Deus me deu um sonho. Um homem pregava, ou estava pregando, aí eu chamava o homem para simbolizar a intercessão de quem está ouvindo para aquele que está pregando, ou aquela. Eu ficava, dava um microfone a ele, começava a pregar, fazer menção que estava pregando. Eu começava a falar assim, ó, quem intercede por quem prega é tipo isso aqui, ó. É proteger de quê? Das setas. Do que? De impedimento. Do que? Da barreira. Do que? De empecilho. Quem está pregando sem terceiro, o mal não toca em quem está pregando. E a palavra flui. Porque a palavra é vida e eficaz. Mas se eu vi com o pensamento, quem é esse Jesus que está perdoando o pecado? Que esse Jesus que curou muita gente está aí com espírito de demônio? Nada flui, nada acontece. Se alguém para louvar, eu fico, nem mais tempo para louvar, não sei para que pega tempo louvando. Nem sabe pregar, erra até o nome de falar Elias, fala Eliseu. E vamos falar Ezequiel, fala Jeremias. E vamos falar Jeremias, fala Isaías. E vamos falar Mateus, fala Marcos. Vamos falar Marcos, fala João. Se eu ficar assim, quem está na responsabilidade, meu Deus, é como se estivesse tudo trancado, não fui nada, esquece a palavra, pega o ditado, o que estão falando, porque não há intercessão. Às vezes, sem perceber, a meu ver, sem perceber, cuidado para não estar fazendo que nem Saul, perdendo tempo em vez de lutar com o inimigo, lutando com irmão. E na hora de lutar com o inimigo, não tem força.
não tem estratégia. Está todo mundo cansado porque perdeu tempo lutando com Davi. É minha arca. Mical chorando, que vergonha, meu marido, com essa pouca roupa, bailando, dançando. E quando eles entram no palácio, e ela vai dizer que tão vergonhoso foi isso. Vendo o rei dançando, com pouca roupa, quase nu, no meio do servo, no meio das servas. Ainda queria causar uma contenda com bailando com essas roupas, e as servas do seu servo olhando, como se as mulheres do servo estivessem olhando Davi bailar. Ó! O efeito da palavra que faz. E Davi dá a resposta bem sábia para ela. Com outras palavras, ele vem dizer: elas são servas sobre adorar, sobre glorificar, porque a presença de volta, e você não. A Bíblia vai dizer, e lemos isso, que ela não teve filhos, porque não adorou, porque não glorificou. Aleluia, glória a Deus. Aqui o foco dela era filho, não teve filho, porque não adorou, porque o sentimento dela, a natureza dela, sabe quem era filha? De Saul. Sabe quem Saul era filho? De Quis. Sabe o que Quis era? Cuidava de jumenta. Sabe o que Saul cuidava? De jumenta. Se eu crio uma jumenta e você cria ovelha, como assim a natureza que eu crio de jumenta e a sua natureza que cria de ovelha? Como é que você vê a natureza cuidando de jumenta e a sua de ovelha? Consequentemente, a natureza vai ser bem mais áspera que cuida de jumenta que cuida de ovelha. E tem gente carregando heranças de antepassado, da arrogância, da prepotência, da ignorância e de pouca, quase nenhuma humildade. Em vez de adorar a Deus, glorificar porque a presença de volta, está apontando o marido por estar dançando e bailando no meio dos servos. E Deus carimbou. Não teve nem filho, nem filhas. Para a mulher, o vergonhoso era não ter filho. E muitas tiveram filho após orações e tempo de Deus, mas esta aqui não teve filho. E a presença voltou para o lugar de origem, porque Davi, nos seus salmos, um exemplo de oração, de súplicas e de adoração a nosso Deus. Errou, mas é adorador e humilde em reconhecer suas falhas e seus pecados. Não como é a maneira que você louva, que você adora. Louve e adore em quê? Em espírito e em verdade. Porque pode até ter alguém por aí que adore bem, que fale bem, que faça o que for bem, mais do que nós, mas muito Deus. Não está me ouvindo, porque o coração está longe dele. Adora para o homem e não para Deus. Adora da nossa maneira, da boa maneira, porém para Deus que ele recebe. E o foco é trazer a presença. E hoje a presença não habita mais em templo feita por mão de homem. A presença habita em nós. E se a presença habita em nós, este lugar onde ela habita tem que ser cuidado, todo dia analisado, para ver se tem algo que esteja impedindo de fluir ainda mais a presença de Deus nas nossas vidas. Reconhecer que é pai perfeito não é feio não, isso é humildade, Deus gosta, que nem Davi. O problema é estar corrigindo e estar fazendo a mesma coisa, isso que é feio. Mas dizer que erra, Deus se agrada. Quando nós confessamos o que precisa ser mudado, Deus trabalha e aperfeiçoa ou muda o que precisa ser mudado. E aquilo que está bom, Ele aperfeiçoa, porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até a vinda ou a volta de Cristo. Ou seja, até Cristo voltar, Ele vai aperfeiçoando. O que pregamos hoje, o que louvamos hoje, amanhã vai ser diferente. E assim, consequentemente, amém? O coração aquebrantado e contrito, o Senhor não rejeita ou não rejeitará o Senhor na oportunidade em nome de Jesus.